Vamos lá, ministérios e missão. Agora as funções do pastor presidente, a terceira delas é convocar e presidir a Assembleia Geral. Isso aqui é de uma ordem suprema, tá? O pastor presidente, ele é o presidente da Assembleia Geral, que deve acontecer ordinariamente, pelo menos uma vez por ano, previsto em estatuto. Se tem um documento que o pastor presidente ele tem domínio, é o estatuto da igreja. O estatuto da igreja é a leitura ordinária da ata. Por quê? Quando você convoca uma Assembleia Geral, primeiro que você vai ter que ter a pauta, né? Você tem a Assembleia Geral ordinária e extraordinária. Então, aquela ordinária está previsto em estatuto para acontecer, vamos supor, no mês de maio. Então, vai acontecer no mês de maio. É ordinária. O pastor presidente pode não convocar a Assembleia Geral Ordinária? Não, ele não pode não convocar. É por força estatutária. É regimental. Chegou o tempo de convocar a Assembleia Geral Ordinária, ele vai lá e convoca. E, inclusive, está bem prescrito lá, com 30 dias de antecedência, com um edital publicado em lugar visível, acessível a todos, quem deve participar, quem pode participar, e é ele quem convoca a Assembleia Geral. É sempre o pastor presidente, para que tenha uma validade jurídica, tá bem? É assim que reza o estatuto. Validade jurídica para que, assim, se houver alguma contestação, o pastor presidente vença. Se acontecer alguma irregularidade, aí o pastor presidente perde. E a partir do momento que o pastor presidente começa a perder, aí ele vai perdendo muita coisa. Credibilidade é tudo. Chegou a hora de convocar a Assembleia Geral, vai lá e convoca. Convoca, coloca o edital, coloca no mural, coloca na rádio, coloca no Diário Oficial do Estado de São Paulo, enfim, faz o edital da convocação. E a pauta? Qual vai ser a pauta? Essa pauta aí, quantos dias vai durar? Vai durar 1, 2, 3, 4 dias? E qual que vai ser o assunto que vai ser tratado? Essa pauta aí tem que ter sido discutida, logicamente, com o ministério, com o pastor auxiliar 1, 2, os evangelistas, a mesa diretora em si. Agora, se o pastor ele for centralista, ele decidiu a pauta sozinho, vai ter muita dificuldade. Porque a igreja tem também as reivindicações dela, as pautas dela. A igreja, a congregação, o corpo, tem as reivindicações dela. E o ministério tem o dele também. E o pastor tem o dele. E Jesus tem o dele. Então existem algumas urgências aí que devem ser tratadas. Agora uma coisa que a gente vai estender um pouquinho para falar sobre essa é a reunião, que a gente pode dizer que é a reunião mais importante, administrativamente falando, da igreja. Porque você pode mudar costumes, regras, doutrinas. Você pode mudar tudo numa Assembleia Geral. Você pode reformar o estatuto da igreja numa Assembleia Geral. E tem a ordinária e tem a extraordinária. Essa extraordinária aqui é a qualquer momento. Só que mesmo sendo a qualquer momento, o estatuto prevê como que tem que ser feito. Com edital, com convocação, tem que ser um negócio transparente. E aí vai ter que ter o secretário para lavrar a ata. É que a gente tem um defeito, e o nosso defeito é o seguinte: o secretário ele lavra a ata depois, o que não é correto. O secretário ele tem que lavrar a ata durante. Aí, lógico, faz um esboço e depois passa para o livro ata, porque o livro ata ele é um livro registrado em cartório, ele é um livro todo paginado e inclusive tem a assinatura das pessoas presentes naquela ocasião ali, né? Tem que marcar presença lá, para que tenha toda uma validade. Se alguém contestar, está todo válido. E é por isso que o documento mais importante que o pastor da igreja, pastor presidente, ele tem que ter em mãos, é o estatuto. Artigo por artigo, seção por seção, ponto por ponto. E o que ele vê? Como ele é o supervisor do ministério e o superintendente das atividades da igreja, e ele é o líder, tem algum ponto ali no estatuto que ele tem que alterar. E ele pode levar isso aí? Ele pode alterar por si mesmo? Não, porque o estatuto tem que ser reformado, e aí geralmente o estatuto ele prevê uma maioria de 2/3. 2/3. Alguns colocam lá que é 50% mais 1. Mas para a reforma de estatuto, para a segurança, é de 2/3 das pessoas que estiverem presentes ali. E o assunto muito bem esclarecido. E se o estatuto tem que ser reformado ou não?
Tem, lógico, não tem como você operar com o estatuto de 1940, 1930, 1960. Tem que ser reformado o estatuto, vez por outra, em algum ponto. Costumes, doutrinas, algum viés ali que era uma prática que está abandonada. Eu peguei, por exemplo, quando eu estava tomando conta de igreja, eu estudei estatuto de até de 1650 para chegar até o ano 2000, quando eu estava pastoreando, e comparando uns com os outros ali para poder chegar num consenso e falar aquilo que foi mantido em tudo quanto é estatuto e aquilo que foi modificado, tudo aquilo que foi modificado. E quando era o momento de chamar a Assembleia Geral Ordinária, dominava o assunto, aí quem colocava uma coisa ou outra lá era barrado pelo estatuto, porque isso aqui é fundamental. Tem membro, tem diretoria, tem gente que participa da Assembleia que ele quer mudar aquilo que você não pode permitir mudar de jeito nenhum, o estatuto não deixa. Algumas coisas que são resolvidas aqui na Assembleia Extraordinária não vai para o estatuto, mas vai para o livro ata, e o livro ata ele ganha muito peso também, porque foi deliberado uma vez, duas vezes, três vezes, entrou em votação, entrou em pauta, tudo mais. E o livro ata é o segundo livro que o pastor ele tem que ter à mão. Não fica com ele exatamente, fica na mão do secretário ou da secretária, mas é à mão, a qualquer momento. E a mão dele e de todos aqueles que participam da igreja e que participaram da Assembleia. Bom, existem muitos pastores que negligenciam isso, tá? Eles tomam todas as atitudes de uma maneira bem despótica mesmo, bem da cabeça dele, e como a membresia não tem acesso ao estatuto, não sabe o que está escrito lá, quando vai dar uma olhada, é igual no tempo do... Vamos ver se vocês lembram, um rei que reformou, mandou reconstruir o templo, e aí apareceu o livro da lei. O professor Abraão vai ficar chateado se vocês não lembrarem. Abrir a boca, tá bom. E quem foi a profetisa? Tá vendo? Era uma profetisa, porque não tinha um teólogo ali para interpretar. Isso, a Uda. A profetisa Uda pegou o livro lá e falou o seguinte: olha, o templo tá legal, né? Vocês voltaram aí fazer o culto, mas tá tudo errado. Tudo errado, porque o livro aqui está dizendo que abandonou os caminhos do Senhor, e ela interpretou. Quer dizer, então, eu estou pastoreando, você está pastoreando, qualquer um de vocês aqui pode chegar a ser presidente da igreja, qualquer um de vocês aqui. E aí você vai fazer que tipo de pastorado? Você tem o seu pastorado particular, vocacional, o seu estilo, sabe, a sua visão, o seu ministério, mas é um ministério para a igreja. E aí que tipo de pastorado você vai fazer? Você vai atropelar tudo? Eu vou pela Bíblia. Será que aquela pessoa que fundou o ministério, junto com uma diretoria, não colocou no estatuto o que é que pode e o que não pode ser mexido? E se a membresia tiver acesso ao estatuto, como fica? Porque muitas igrejas disponibilizam seu estatuto lá na internet. Você vai lá, coloca o nome da igreja, você encontra CNPJ, quem fundou, como que foi. Algumas outras igrejas são tão bem equipadas que no site dela o membro entra com um cadastro e ele acessa as atas do que foi resolvido nas reuniões que ele não participou, na ata. E se eu disser alguma coisa numa reunião, numa ata, e na outra eu contradizer, uma ata invalida a outra. É uma atualização, não é que invalida, é uma atualização, desde que tenha sido pautado, tá bem? Na reunião passada a gente votou o orçamento, isso aqui é seríssimo, a gente vai entrar nesse assunto, né? Vamos votar o orçamento? Vamos votar o orçamento. Aí, lá, tal, votou, assinou, timbrou, registrou em cartório. Aí um dos membros pega e faz a leitura, e quando ele vai ver, o orçamento foi votado de uma maneira e está acontecendo de outra maneira. Ele pode convocar uma assembleia pelo pastor, tá? Pelo pastor presidente, é sempre o pastor presidente que convoca, é um direito, não é um membro. Para o membro convocar uma assembleia, ele tem que fazer lá um abaixo-assinado, ele tem que conseguir gente para poder entregar a carta do abaixo-assinado ao pastor, para que o pastor convoque a assembleia. Porque senão, se o pastor não convocar a assembleia mediante esse documento de abaixo-assinado, geralmente é questão assim de 1/3, tá? Das pessoas, membros da igreja, consegue fazer isso daí. Aí o pastor não quer de jeito nenhum, aí ele vai para o juiz, e o juiz convoca a assembleia. Você vê o peso que está sobre os ombros de um pastor presidente.
decidiu, colocou na ata, assinou, está por ali e tal, caiu na mão de um membro lá, a ata, e ele leu e viu que o orçamento não está sendo cumprido. Ele pode fazer cumprir. Ele pode fazer cumprir. Orçamento, qualquer outro tipo de deliberação. Por isso que o pastor tem que estar com o livro na mão, tem que saber. E é uma segurança para o pastor, não é uma insegurança, é uma segurança. É um homem sério, é uma pessoa séria, está à frente de um ministério, então essa seriedade tem idoneidade. E a idoneidade é comprovada por documentos registrados em cartório e assinados pelas pessoas presentes ali. O que acontece é que de vez em quando as atas não são muito fiéis. As pessoas que lavram a ata não colocam aquilo que foi deliberado realmente. E nesse caso, algum membro que participou e que leu a ata e percebeu que está faltando alguma coisa, ele vai pedir uma emenda, tá? Ou uma ressalva. E tem que registrar a ressalva ou a emenda. Tem que colocar lá. Por quê? Ele assinou e está faltando a fala dele, está faltando o voto dele, está faltando a oposição dele. Eu, quando participava da assembleia lá, tinha um irmão que ele falava: meu nome é tal, eu quero que registre isso, isso e isso, para que quando for lido lá na frente, saiba que eu que falei. Ou, por favor, coloca aí o que o irmão falou. Problema nenhum, discussão é discussão. Não entrou em votação ainda, deixa falar. Por isso que é interessante e importante que o pastor ele tenha um secretário ou 2 secretários que vão lavrar a ata ali e que sejam bons em digitação. Que sejam aquela pessoa estilo escrivão. Não sei se você já for fazer depoimento ou conhece alguém assim, escrivão. Conta para ele. Depois que ele escreveu tudo que você falou, ele fala: vou ler para ver se está certo. Aí depois que ele leu, ele fala: está certo? Assina aqui. Você não assina antes. Não assina antes. Por isso você tem uma lista de presença e você tem a lista da ata, tá? Da votação, do pleito, do que aconteceu ali. Bom, ele então tem que convocar a assembleia ordinária e presidir, porque ele vai presidir, ele vai dar a palavra, ele vai distribuir o assunto. Quem é então o presidente da Assembleia Geral? Pastor presidente. Ele dá a palavra. E se ele não der a palavra, aí ninguém fala. Tem que pedir a palavra para ele. Tem que pedir. Aí tem palavra, tá bem? E tem a parte. Parte é alguém que está falando a palavra do outro. Então o Bruno pediu a palavra é do Bruno, mas aí naquilo que o Bruno está falando, a Joyce quer falar. Aí ela pega uma parte naquilo que o Bruno está falando. E o presidente está presidindo. Ele não está podando, censurando, mas ele pode reorientar. Pode acontecer muita coisa numa Assembleia Geral. E é bom que aconteça, tá? Pelo menos uma vez por ano. E que o presidente tenha plena consciência de que é o momento de colocar muita coisa aí no lugar. Muita coisa que vai saindo. Coloca no lugar, sabe? Traz de volta, sabe? Amarra as pontas. É o dia de realmente pratos na mesa, né? Ou pratos limpos. É o dia do esclarecimento de tudo. O que tem que ter entre os irmãos é o quê? Espírito fraternal. Porque tem assembleia aí que acaba na delegacia. Acaba no cemitério, infelizmente, mesmo sendo igreja. Tira o trabuco e mata o outro. Entendeu? Quer dizer que é muito difícil você tomar conta de uma situação dessa daí. Por isso, muitos pastores nem gostam de convocar a Assembleia Geral. Quer falar, Bruno? Não.